Pode, ô Sam, Boa tarde a todos. Queria dar as boas, agradecer a presença de vocês e dar as boas-vindas a Edmara Tobias, que é educadora do trânsito e estudante de psicologia, e hoje vai fazer uma palestra sobre mães ao volante, construindo independência. Então, Ed, é com você. obrigada, meninas. Queria primeiro já começar a agradecer a Lu e a Sandra pelo convite, que foi muito especial. Eu vou falar do tema assim, tranquilinho, rapidinho, dirigir, né? Não impacta tanto na vida das pessoas. Então, eu vou falar aqui. E aí, se vocês forem tendo dúvida, aí eu acho que vai ficar para o final, né, Sandra? Aí, coisa. Ô, Sandra, se você puder liberar ou você ou a Lu para eu poder pôr a apresentação, ou vocês colocam para mim aí? Eu Você posso, tem, pode eu vou colocar, você vou libera Porque liberar para esse você. aqui ela não tá. isso. E É. você que quiser falar aí no chat, pode falar, pode dar sua opinião, enquanto a Edmara fala, colocar sua pergunta, né? Trazer também a sua eh, experiência dentro disso que ela vai trazer, que eu sei que muitas de nós têm, né? Eu mesma tenho várias experiências nesse campo aí. E você que está aqui hoje é para esse momento mesmo de falar sobre você, né? Essa mulher, essa mãe, e Edmara vai trazer um assunto muito importante para nós mulheres, e falar dela também, né? Que é a vivência dela nesse campo aí de ensino, na direção, né? E ser mãe, falar de ser filha também, tudo isso, tudo junto, né, gente? Tudo junto e misturado. Então, gente, ó, absorva o máximo que vocês puderem. Bora lá, Edmara. Eu vou Ed, colocar a já te apresentação coloquei. aqui. Então, eu vi aqui. Se eu não vou estar vendo a carinha de vocês, porque eu vou ver a apresentação, tá? Mas, se bem que assim dá para deixar, tá ruim assim, Sandra? Pode deixar assim ou você quer que deixe ela inteira? Acho que inteira é melhor, né? Vou pôr Não, inteira, assim pode ficar mais deixar bonitinho. assim, fica Vou tranquilo, a ficar, gente não, mas eu vê. consigo ver as carinhas aqui do Então, meu tá bom. perfil aqui. Então, eu vou começar aí com o assunto, gente, de como as meninas falaram, né? Eu vou falar um pouquinho de mães ao volante, construindo independência. Algumas mães já devem dirigir, outras não, vou dar algumas dicas aí, mas primeiro eu vou me apresentar, né? Vou contar quem que é a Edmara. A Edmara não é mãe, tá? Vamos deixar claro já, mas ela é filha, ela é esposa, ela é irmã, ela é tia, mas ela também é tutora do Brutus, né? A Lu já viu o Brutus aí nas nossas reuniões, a Sandra, não sei se conhece o Brutus, que ele é intrometido, gente, ele de vez em quando aparece aqui. E eu sou amiga também de uma galera aí, né? Enfim, o que que hoje, profissionalmente, a Edmara é? A Edmara é educadora de trânsito e graduando em psicologia, como a Lu falou. A minha jornada de transição aí de, de todo o processo. Já estudei magistério, fiz faculdade na área de administração, fui para a área de trânsito quando vim aqui para Lapidare, e agora não resisti com esse monte de psicólogo ao meu lado aí, tive que ir para psicologia, tá? E aqui na Lapidare, o que que eu faço, né? O que que eu faço hoje para sobreviver e para ajudar aí as pessoas que eu também gosto muito? Eu ajudo mulheres a dirigir e aprender a cuidar do seu carro, que é exatamente, eu vou contar um pouquinho aí daqui a pouco de algumas histórias, vocês vão entender. Mas na Lapidare eu dou aula para quem é habilitado e não dirige, e também tem alguns cursos, a gente tem alguns conteúdos, tem e-book, tem algumas coisas relacionadas a cuidados com o carro, porque é um assunto que nós mulheres não dominamos tanto assim. Já vamos mudar essa fala. Nós mulheres aprendemos bastante aí com o carro, mas a gente precisa melhorar isso, tá? Então, eu vou começar para vocês contando um pouco da minha história, né, como com o carro. Contar um pouquinho da minha história com o carro. Minha história começa com essa pessoinha aí que está aí nessa foto, que é a minha mãe. Ela é meu exemplo. Por que que ela é meu exemplo? Porque aí eu tenho que contar a história para vocês. Primeiro de tudo, todas as mulheres da minha casa, minha família, eu, minha mãe, minha irmã, temos carteira e somos nós que dirigimos. Meu pai nunca dirigiu, morreu aos 78 anos sem dirigir, e meus irmãos não têm carteira. Então, a minha história com carro sempre foi de uma mãe que me levou para onde eu precisasse, né? Fez o que precisasse, a família, não só a mim, mas levou a família e sempre fez. Isso ela tirou carteira há mais de 30
quase 40 anos atrás, quase, em 80 em alguma coisa, para não denunciar a minha idade, mas eu tinha uns 5, 6 anos de idade e ela era o meu exemplo. Então, eu aprendi a dirigir, não só dirigindo, né? Não só na autoescola, mas eu aprendi a vendo minha mãe fazer essas coisas, dirigindo, é, trazendo as soluções para o dia a dia dela, as coisas que ela precisava fazer com o carro, e ela mandava bala, tá? E aí, por que que eu quis trazer esse tema? Porque, como eu falei para vocês, eu trabalho aqui na Lapidare, dando aula para quem é habilitados. E muitas mulheres têm habilitação, mas elas acabam não dirigindo. E eu vim trazer, eu até trouxe aqui alguns depoimentos. Em maio de 2023, aqui na Lapidare, nós fizemos uma campanha que chamava Ser Mãe Dirigindo, Ser Mãe Motorista. E aí eu coloquei aqui uns trechinhos que eu queria ler para vocês do impacto que é dirigir na vida da pessoa que não dirige e precisa dessa correria toda, tá? A gente tem um depoimento ali, ó, dirigir. A melhora que aconteceu, a qualidade de vida que ganhamos e customização do meu tempo que ganhamos é surreal. Aí, de outra pessoa aqui. A primeira coisa que eu me tornei uma das mães mais independentes, mais corajosa, mais confiante. Dirigir significa dar outro tipo de carinho para minha filha, levar ela nas consultas, para os compromissos que estemos juntos. Outro depoimento aqui que eu peguei também com a experiência, é uma experiência que só quem passa sabe como é. Filhos, nossa riqueza, e eu, depois que ganhei o José, posso dizer que os passeios se tornaram ainda mais divertidos, gostosos e cheios de aventuras. Por que que eu quis trazer esses depoimentos? Porque, como a Sandra falou, quando a gente é mãe, a gente passa aí por um monte de coisas, né? Quando você está dirigindo, você tem independência, você tem algumas coisas que você acaba trazendo isso para o seu filho, né? E aí eu vou comentar um pouquinho com vocês no próximo slide. Eu quis trazer um dado aqui para vocês que a população hoje do Brasil, esse dado é de 2022 do IBGE, somos em 51,5 da mulherada, só mulher. E aí, quando você vai buscar os dados das avaliações, desculpa, das carteiras de habilitação, da CNH, o último dado que eu achei foi de 2021, mas a gente vê que somos 35% das carteiras válidas. Tem uma discrepância aí, né? A gente tem falando entre o que a gente é de população e o que a gente tem de CNH, sim, tem faixa etária, a gente sabe de tudo isso, mas é uma discrepância muito grande dentro dessa categoria, né? Então a gente ainda fica muito refém de não ter essa carteira de habilitação. Então, o primeiro incentivo que eu venho dar aqui tirem a carteira de habilitação. É uma independência para vocês depois, no futuro, logo que faz 18 anos, porque a gente fica pensando, não, vou estudar, é o pensamento sempre da mulher, né? Vou estudar, vou fazer isso, aquilo, outro. E um dado que eu queria trazer aqui, que eu não coloquei no slide, mas que depois eu fiquei pensando, no Brasil hoje, 9% da população que tem carteira válida, ela tem medo de dirigir. Então, além da gente ser em menor quantidade, aí outro dado que eu vou trazer também. 90%, 80 a 90% as mulheres não dirigem, que desse dado aí de 9% são mulheres. Então, quando a gente vai falar de que a gente já tem uma discrepância, nós somos a maioria da população, temos menos carteira de habilitação e ainda somos a maioria que não dirige por medo de dirigir. Então, a gente acaba tendo algumas premissas que a gente se perde, né, no meio dessa questão do carro, né? Então, é um mundo muito masculino ainda, carro, né? Quando a gente fala do carro, ainda se pensa muito, coisa de carro é para homem, eu não sei resolver, eu não sei fazer. Muitas pessoas não dirigem por falta de conhecimento, tudo. Então, eu vou passar aqui para o próximo slide para falar um pouquinho do benefício que o dirigir pode trazer. Se a gente pensar em autonomia,
eu falo muito, eu uso a palavra autonomia, mas eu gosto também muito da palavra liberdade. E eu uso isso muito com as minhas clientes que fazem aula comigo. Por que que a gente tem que pensar em liberdade? Porque você vai poder montar uma, uma rotina que você precisar, você vai poder ir e vir sem dar satisfação, porque o carro ele vai te trazer. Ah, eu não preciso pegar o Uber ou pegar um ônibus, um metrô e ir até tal ponto, depois de tal ponto. Você vai conseguir falar, não, eu saio da minha casa aqui e vou até a escola do meu filho, eu vou até uma consulta, como a gente viu no depoimento ali da nossa cliente. Então, você pode fazer o que você... Ah, não, eu preciso passar numa loja para comprar tal coisa. Você tem essa autonomia. Então, acaba sendo uma liberdade de escolha de poder transitar melhor, tá? E a questão do dirigir também, ela influencia na autoconfiança. Por quê? Porque se a gente dirige, a gente não fica tão dependente. E aí você começa a se empoderar, né, dessas desses trajetos, né? Dessas falas que a gente faz aí de, ah, eu posso ir ali e voltar rapidinho, posso ir na padaria, parar, pegar e voltar. Então você cria essa autoconfiança de resolver seu dia a dia. Eu coloquei duas palavras ali, mas ela acaba sendo interligadas, e além de ser interligadas, elas também têm relação com o tempo. Por quê? Flexibilidade e eficiência, a gente vai medir aí na gestão do tempo, né? Por que isso também? Porque a gente vai poder. Eu brinco muito com as minhas clientes, assim. Outro dia eu saí, fui dar uma aula, voltei, eu tinha que ir no sacolão, mais tarde eu ia passar, depois voltar a dar outra aula, tal. Você consegue organizar o seu tempo de maneira com que o carro ele sirva nesse dia a dia, né? Ele caiba ali no seu dia a dia. Então, você vai conseguir fazer. Ah, vou levar de repente meu filho para a escola. Depois que eu deixar ele na escola, eu vou para o trabalho. A hora que eu voltar ao trabalho, passo no supermercado. Então, você consegue planejar essa gestão do tempo que vai te trazer eficiência. Eficiência em quê? Em ter mais tempo com a sua família, com as pessoas que você gosta, né? Fazer coisas que te dá prazer. Porque essa é a importância da gente ter mais tempo, né? De poder curtir os filhos, né? Enfim, a gente está nesse projeto aí de pais e filhos, mas a gente também pode pensar em outras coisas de lazer mesmo, até para como mães, né? Tudo, então, pensando nesse sentido. E eu trouxe aí a frase de modelo para os seus filhos, né? Modelo positivo. Eu quis contar a história da minha mãe, né? Para fazer essa conexão aqui com vocês. Porque toda mãe, ela é sempre um exemplo para o filho. Ela sempre é um exemplo para o filho, positivo ou negativo. Tá aí a Luciana e a Sandra que vão falar melhor disso, mas a gente sempre tem os pais como a nossa referência, né? Não só a mãe. Falando aqui hoje eu vim direcionar para a mãe, mas também tem pais, né, que estão participando aí do projeto e onde vocês são exemplos. Então, se a gente deixar só para o pai sair, resolver a coisa e tudo, a mãe ela fica ali escondida, né? E a gente tem muito depoimento. Eu tô até uma cliente recente que veio falar assim para mim que ela foi que quis resolver voltar a dirigir, ela não dirigiu em nenhum momento. Ela tirou carteira, falou que tirou carteira por incentivo dos pais, mas que pouco dirigiu, depois parou de dirigir, e aí agora ela está retornando. Por quê? Porque ela tem duas filhas pequenas. Além de ajudar ela no dia a dia, ela falou assim: eu não quero que minhas filhas cresçam só vendo o pai dirigindo, porque foi o que aconteceu na minha casa. Então, eu acho muito importante a gente trazer que quando eu recebi o convite da Sandra e da Lu aí, eu falei assim, não, eu quero falar sobre o dirigir e a mulher, porque o quanto impacta nessa visão, né, de que o filho vai ver, eu vou ver minha mãe dirigindo, eu quero mudar minha mãe e meu pai dirigem, então eu tenho essa vontade. Eu cresci com vontade de dirigir, porque eu via minha mãe dirigindo. Então isso me trouxe hoje eu até faço muito mais que dirigir, trabalho com trânsito, faço cursos aí tudo, mas é uma questão de você ter um exemplo, né? Então esse modelo aí para os filhos, eu acho que vem dessa estrutura de mostrar que vocês
que tem capacidade, potencial e pode sim fazer isso, tá? Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente refletir, não só pensar assim, mas também perceber que a gente pode mudar. O primeiro deles é reconhecer os medos, porque às vezes a pessoa não tem medo de dirigir, nem todo mundo tem medo de dirigir, e a gente sabe disso. Às vezes a pessoa tem medo de fazer uma baliza, às vezes ela tem medo de cuidar do carro, de levar num mecânico, por exemplo. Às vezes ela tem o medo de ir no supermercado e não saber fazer a manobra, ou ir para uma rodovia. Ah, eu queria levar meu filho num parque, mas eu tenho que pegar uma rodovia. Então, reconhecer esses medos, por mais que a pessoa dirigir, às vezes a gente tem alguns medos de outras coisas que não estão relacionados somente com dirigir, elas não estão não relacionadas, mas assim, elas não estão. Eu faço o meu dia a dia, mas eu não consigo ir além. Então, a gente, reconhecendo esses medos, fica mais fácil da gente buscar o conhecimento. Eu acho que a coisa mais importante aqui da gente falar aí dessa questão do reconhecimento do medo é saber aonde eu posso buscar esse conhecimento. Fontes seguras. Ah, eu não sei fazer baliza, eu vou assistir vídeo, eu vou estudar, preciso de aula porque eu não estou dando conta, vou buscar aula, procurar ajuda. É isso. Ah, não, eu tenho medo de dirigir, por exemplo, eu não consigo dar conta de fazer esse dia a dia com meus filhos. Ah, eu vou tentar, não consigo, vou buscar um profissional. Então, essa busca do conhecimento, ela é muito importante. E eu brinquei até que o carro ele é um mundo muito masculino. Por quê? Porque a gente não busca informação. A gente delega. É muito mais fácil. A gente fala assim, ah, meu marido resolve, meu pai resolve, meu filho resolve. Na família sempre tem um homem que vai resolver. E eu vou falar para vocês, essa semana eu tive um problema no meu carro, furou o pneu. Eu estava dentro da garagem quando detectei. Eu não chamei ninguém, não. Fui lá e troquei meu pneu. Aí todo mundo fica olhando assim, nossa, fazer, eu faço. Porque eu sei fazer, eu tenho esse conhecimento. Então, eu me sinto apta para fazer. Ah, se eu não soubesse, por exemplo, eu falo essa questão de trocar pneu. Trocar pneu é coisa de homem, porque tem que ter força. Não, mentira, não é. A gente consegue, é só saber fazer. Existem técnicas. Nem tudo na vida é força, é técnica, eu falo isso. Então, quando a gente aprende que tem outros aspectos que a gente consegue fazer e pode fazer melhor, é só buscar esse conhecimento, gente. Não fica aí presa nessa história de que, eu não dou conta, eu não vou lá no supermercado porque eu não sei colocar na vaga do supermercado, não levo meu filho lá no parque porque eu tenho que pegar a avenida tal ou passar pelo local tal e eu não dou conta. Então, nesse sentido, buscando esse conhecimento vai ajudando vocês aí. Pausar para algo aqui, vou tomando água, senão daqui a pouco eu tô sem voz. A estratégia de superação é pensar na seguinte maneira: se você busca conhecimento, você consegue ir gradativamente se inserindo no trânsito ou fazendo as coisas que você precisa. Então, por exemplo, eu falei para você, reconhecendo o medo, você já sabe, não sei fazer baliza, não sei, e falo pela minha experiência, por exemplo. Eu, muito tempo, desde que eu tirei carteira, trabalhei em shopping. Eu fugia de dirigir, de parar em locais na rua. Ah, quero ir no supermercado, eu ia. Mas, eu quero ir lá na loja, que é na rua tal, eu já fugia. Por quê? Porque eu não sabia fazer baliza. Quando eu reconheci, falei assim, não, eu preciso de ajuda, eu preciso aprender. Aprendi a fazer baliza e aí eu comecei a fazer. Hoje tem hora que eu faço umas balizas que eu falo assim, nossa, será que fui eu que fiz mesmo? Porque não era uma rotina minha. E incorporei, entendi que eu tinha uma dificuldade e bora tentar estratégias para superar. Então, é gradativo, é fazendo devagar, é se respeitando, tá? E mais que se respeitando, é entendendo o seu limite. Até eu sei fazer isso, eu dou conta disso, isso eu não dou, então vamos deixar para depois aí, tá? Eu coloquei aqui também a questão da expectativa e pressões. Como eu falei anteriormente, às vezes a gente não tem o medo de dirigir, mas fica com uma expectativa alta, né? Eu tenho que fazer a baliza de uma vez só. Eu estou citando exemplos aqui, mas tem vários, né? Eu vou no supermercado, eu não consigo colocar na vaga de ré. Então,
é, essas expectativas, a gente cria essas expectativas e a gente escuta muito essas expectativas, né? De que a mulher, ela, tem que pilotar fogão, né? Essas coisas assim. E na realidade a gente dá conta de fazer muita coisa. A gente precisa só entender as nossas limitações. Entendendo as nossas limitações, vai ficando tudo mais fácil, mais tranquilo e a gente vai dando conta de fazer. E não ceder a pressões, gente. Cada um tem um ritmo. Tem maridos que dirigem muito mais rápido, tem maridos que dirigem devagar. E aí, quando tá o casal, aí fica assim: ó, você tá rápido demais, você tá devagar demais. Aquelas falas que diz: você não sabe fazer essa manobra, eu não acredito. Essas pressões é onde a gente tem que tentar acolher, mas não levar no coração, porque é o jeito, às vezes, que ele dirige, ou que a pessoa que está ali te passando dirige, e aonde vocês podem se sentir ali meio acuada naquele momento, mas se você for fazendo devagar, com calma, mostrando o que você dá conta, os seus valores. Olha, eu sei fazer isso, eu dou conta disso, até aqui eu consigo chegar, daqui para frente eu não sei mais. Então, você vai não cedendo a essas pressões e você vai realmente conseguir lidar com esses medos, né? Eu coloquei aqui medo, mas às vezes a insegurança, receio, né? É algo que a gente sente que não é tão confortável, né? E aí, eu vim aqui dar algumas dicas, porque a gente está falando de pais e filhos. Então, eu vim dar algumas dicas aqui para vocês de, de coisas que a gente não pensa, mas que impacta, né, um pouco aí na vida dos filhos, né? Primeiro tópico que eu coloquei é brinque com seus filhos de carrinho. Quem disse que a gente não pode sentar e brincar, né, com os nossos filhos e falar assim, olha, o trânsito, mostrar, né, porque a gente pensa, carrinho é coisa de homem. Não, eu falo isso muito. Eu falo muito para as minhas clientes, gente, dê carrinho para as filhas mulheres também, elas também merecem saber dirigir, porque a gente fica com muito isso na cabeça. A gente, quando é pequenininho, ganha o carrinho, o menino e a menina ganha a boneca. Então a menina tem que aprender a cuidar do filho, da casa, e o menino aprende a dirigir. Por que não também esse carrinho? Por que não a mãe brincar, né? Trazer esse ambiente saudável aí para a criança de começar a fazer brincadeiras. Próximo tópico que eu coloquei aí é o dirigir, trazer momentos de diversão e conversa com os filhos, né? O que é importante nessas conversas? Às vezes assunto que eu lembro muito, às vezes, da minha mãe levar em alguns cantos a gente conversando, falando as coisas da vida, coisas que tava, o que tá acontecendo na escola, como que tá. Pode ter momentos de diversão também. A gente pode, tô indo viajar, aí vamos brincar aqui de eu tô vendo, né? Algumas coisas que é possível e a criança se acalma, porque tem criança que não gosta de ficar muito tempo no carro, principalmente quando é menorzinho, né? Bebezinho. E aí você começa a fazer essas brincadeiras, o ir para o carro, o ir estar no carro fica mais agradável. E pode ter conversas mais sérias também, né? Filho mais adolescente, chamar o filho e falar: e aí, filho, como que estão as coisas, o que está acontecendo? Porque é um momento de vocês ali, é um espaço seguro, por mais que tá no trânsito com outras pessoas, vocês estão num espaço seguro, que é de vocês, é seu e do seu filho ali, né? Ou dos seus filhos, né? Então, é um espaço que é bacana, né? Esses dois tópicos que eu coloquei abaixo, eles se interligam muito, que é explicar sobre regras de trânsito e ser um exemplo positivo. Às vezes tem algumas mães que não dirigem, então elas estão às vezes como carona, mas elas sabem as regras, né? Então, por exemplo, sabe que tem que atravessar na faixa, sabe que o sinal vermelho é de parada, que o sinal verde é para andar, né? Sabe esses processos aí que ela pode explicando, e já desde pequenininha a criança já incutindo essas regras, e quando ela for fazer lá com 18 anos ou mais velha, a avaliação para tirar CNH, vai ser tudo mais fácil, mais rápido. Vai ser desde pequenininho, eu escutei que o pedestre atravessa na faixa. Então, o que ela vai fazer? Caiu a pergunta lá, onde que o pedestre tem que atravessar? Na faixa. Então, tá tudo ok, né?
Isso que é importante a gente já ir vendo. E ser um exemplo positivo que eu coloquei no trânsito independente de dirigir, a gente é pedestre. Primeira coisa que a gente é no trânsito é pedestre. Então, se a gente segue, já começa por essas regras do pedestre, eu atravesso sempre na faixa, se eu não tenho faixa próxima, eu vou no lugar seguro. Ah, se tem eu vou atravessar, tem uma passarela. Eu fico sempre na calçada, né, no meio-fio. Então, isso já vai gerando um exemplo positivo para essa criança. Se dirige, então vamos lá. Se a mãe já dirige, eu vou deixar meu filho na porta da escola, eu paro longe, ando um pouquinho com ele, mas eu não paro em fila dupla. São questões que às vezes impactam nessa visão da criança, porque a criança vai ver, meu pai parava, minha mãe e meu pai parava de qualquer jeito, então eu posso também. Então, ela não vai ter essa referência positiva. E eu, como educadora de trânsito, eu penso muito nisso, que a educação ela vem desde lá do início, desde o primeiro momento lá dentro de casa, onde a gente começa a conversar e explicando, né? E como eu falei, não sou especialista aqui não, mas as meninas vão falar aí melhor que eu nesse sentido, né? Então, exemplo sempre é positivo e sempre vai dando essa, essa refresh aí para as crianças, tá bom? Eu queria deixar aqui só meus contatos, mas eu vou responder as perguntas. Quem precisar de alguma coisa, quem tiver dúvida, tá aí. Se eu puder ajudar em alguma coisa, com certeza eu vou estar ajudando, tá? Eu deixei o telefone da Lapidai, que tem o WhatsApp, o e-mail, as redes sociais, se vocês quiserem estar entrando em contato aí comigo, tá? E eu queria, agora só para deixar o último slide aí, que eu já vou tirar meus slides, agradecer a Lu de novo e a Sandra, que é um momento que eu adoro. Eu não sei se eu fui muito rápida até, nem vi aqui. Eu acho que deu tempo certinho, Foi, tempo certinho. mas o que eu queria era agradecer, da risca, né, Lu? Eu queria agradecer, porque eu acho que esse projeto de vocês, meninas, é muito importante. Essa comunicação dos pais e dos filhos, elas trazem frutos muito bons. E eu quis aqui contribuir aí com o que eu pude, né, nesse momento aí, de trazer mesmo nesse sentido de ajudar aí quem dirige, quem não dirige, o que pode fazer. E eu não li o chat agora que eu vou ler, tá, gente? Porque senão eu ia me Certo. escutar. O que você A gente trouxe, fez um monte de comentário aí. isso, casa com muita coisa que já foi falado também, né, na segunda, que eu e a Sim, Lu falamos sobre as conexões, e quando você traz hoje esse local de segurança, né, para o filho, contar com essa presença desse pai e dessa mãe, e da mãe que dirige, que permite esse filho, que tem disponibilidade para levar esse filho em lugares que ele precisa estar junto, até para ensinar, né? Que é essa autonomia também que esse filho pode adquirir ao longo da vida. Como eu já falei no nosso dia que a gente estava comentando, que os pais são exemplos, os pais são os principais treinadores. Embora a gente não goste muito dessa palavra de treino, né? Eu gosto mais do pai que é o disciplinador, que é o ensinador, que é o acolhedor, que é aquela pessoa que realmente vai trazer para o filho o suporte necessário. E esse momento de falar do trânsito é muito importante, porque a criança, desde pequena, ela já pode aprender essas regrinhas, né? A mãe que dirige, a mãe que ensina, a mãe que mostra, o pai também, né? Que tem alguns pais que estão nos acompanhando também aqui nessa jornada, né? Ontem mesmo tinha 3 pais assistindo, achei o máximo. Falei, olha só que beleza. Eu quis direcionar esse tema para a mulher, mas eu acho que também é importante para os pais, porque sobrecarrega, às vezes, os pais de a mulher não dirigir, né? Por conta de ele tem que sair, levar. Eu vejo vários exemplos de pessoas conhecidas que o marido que leva, busca na escola, volta, e acaba sobrecarregando a rotina do pai. Então, quando uma sim. mãe dirige, você consegue dar esse equilíbrio, né? Porque Dividir hoje eu mais, posso né, as levar. tarefas. Posso fazer uma Camila, pergunta para vocês, meninas, para vocês duas? a Vocês, Camila, quando tinham os filhos pequenos, aí vocês dirigiam já? Eu olha, dirijo desde os 18 anos. Eu fiz 18 anos, eu tirei carteira. Eu sempre gostei da minha independência. eu dirigi depois de bastante, já tinha filhos já velhos, né? Meus filhos já estavam com 8, 9, 10 anos quando eu tirei carteira. Só que eu não dirigia.
Eu fui dirigir quando eu fui para a faculdade, eu tinha 55 anos. Aí que eu fui Olha, dirigir porque eu tinha que ir para a faculdade de carro, né? Mas olha. E hoje eu você acho lembra para que suas filhas, né, Sandra? e Você lembra para sua hoje filha de meu poder ir, vir e todos vir, né? têm carro, todos dirigem, todos têm carteira, Ah, mas eu morria de medo, não porque eu não sabia dirigir. O meu medo era dirigir o carro do meu esposo. Não é porque não hum, era meu carro, entende? Então eu não entendi. dirigia porque era o carro dele. Aí eu não podia arranhar o carro, não podia mexer no carro, não podia botar os Ah, meninos no eu carro. nesse ponto eu dei Meu sorte. carro, meus meninos fazem bem entende dentro do carro. Eu não me importo, pode sujar, jogar trem no chão. O meu marido não. Então eu Eu não nesse dirigia. ponto dei sorte porque eu fiz 18, meu pai me deu um carro. Aí se eu amassasse, era problema meu. O Era carro meu, era né? meu. Só que eu ganhei o carro na faculdade. Quando eu fui para a faculdade, ele me deu o carro, né? Que Aí eu legal. fui lá e falei, Aí não, mudou a agora eu vou história, né? dirigir, né? Agora é meu É. carro. Então, se eu bater, arranhar, ralar, não tem Acho que eu nada a bem ver. entendo, né, Sandra? É A isso minha mesmo. Mas eu acho que é muito legal essa coisa, essa independência. Para mim, o carro traz assim um significado mais de independência, sabe? De eu não depender de ninguém para ir para qualquer lugar que eu queira, né? Uhum. E assim, E te deu a liberdade, dirigir né? para mim me relaxa. Eu É, adoro eu pegar a também. estrada, eu adoro dirigir na estrada, ir parando nos lugares, conhecendo. Me dá uma sensação assim de liberdade, sabe? De prazer muito grande. Eu adoro. Camila, abre seu microfone, pode falar. Quem quiser falar, pode deixar a mãozinha. A gente. Eu vou Sandra, parar a gravação aqui, né, para todo mundo A Camila poder aí. Isso. ô Sandra, mais à boa vontade. tarde, Peraí. gente. Deixa eu Boa só tarde, vir para Camila. cá.